Informação, entrevistas, cobertura dos melhores eventos, a comunidade em destaque, um novo conceito de mídia. Assista agora a mais um vídeo produzido pela equipe Portal MIE. O Projeto Cairo foi apresentado à comunidade brasileira no Japão através de seminários realizados em diversas províncias. A doutora Kyoko Nakagawa e o professor Masato Ninomiya vieram do Brasil especialmente para fazer a representação deste projeto, que tem ajudado pais e alunos na readaptação ao sistema de ensino do Brasil. A doutora Kyoko apresentou inúmeros problemas que os brasileiros têm passado no Brasil. Documentação equivocada, pouco domínio do português, crianças com problemas de adaptação, entre outros problemas que chamaram a atenção da equipe do Projeto Cairo. Entre muitos pontos importantes, foi falado sobre as dificuldades que muitas crianças têm passado em escolas no Brasil, após terem morado por muitos anos no Japão. Kyoko Nakagawa, e os objetivos do projeto é propiciar uma inserção social e escolar para as crianças que estão retornando aqui do Japão, nas escolas públicas de São Paulo. Existem dados específicos sobre as dificuldades que esses brasileiros têm passado ao se readaptar no Brasil? Existem várias dificuldades, mas no caso das crianças, nas escolas públicas, o que eu posso perceber é que assim, muitos têm dificuldade com o idioma, né? Apesar de muitas vezes dizer, uns não sabem nada em português, outros, apesar de dizerem que sabem português e tudo, não sabem o suficiente para poder acompanhar as matérias, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que aparece bastante é a questão da documentação, né? Então, assim, documentações insuficientes, ou de repente não trazem traduções, de repente não tem os certificados, então, assim, dificulta bastante na hora da inserção, né? E a outra coisa é a diversidade cultural, né? As mudanças, mudança brusca de ambiente, então faz com que a criança tenha que vir de uma cultura completamente diferente, se inserir numa outra, né? E a questão afetiva emocional mesmo, né? Que a insegurança, medo, estresse muito alto. Normalmente são essas três coisas que têm aparecido bastante. E agora você visitando o Japão, qual ficou a sua visão em relação a como essas crianças estão estudando aqui? Olha, eu percebo que assim, depende muito da cidade mesmo, né? Depende do lugar, existe um empenho da própria cidade ou da Secretaria da Educação daquela cidade de tornar a estada das crianças brasileiras aqui mais fácil, né? Mas acima de tudo, eu acho que o que é importante não é se a criança vai para a escola brasileira, escola japonesa, escola no Brasil. É a decisão dos pais onde vai criar os filhos, porque se vai criar os filhos no Brasil, tem que saber português. Se vai criar os filhos no Japão, tem que falar japonês e estudar na escola japonesa. Acho que isso é básico, né? Um ponto importante que chamou a atenção no seminário foi a constatação do fato de que muitos pais acreditam que seus filhos estão preparados para voltar a estudar no Brasil, mas a realidade mostra-se diferente. O professor Masato apresentou dados importantes sobre a economia brasileira e mundial, para atualizar um pouco os presentes em relação à realidade. Bom, meu nome é Masato Ninomiya, sou advogado e professor na Faculdade de Direito da USP e presido uma ONG, né, chamado CIAT, Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior. O Projeto Cairo eu acho muito importante, né, porque realmente cuida das crianças brasileiras que estão retornando para o Brasil e que estão enfrentando uma série de problemas, né? Quer seja pela falta de conhecimento da língua portuguesa, né? Ou quer seja pela falta de conhecimento também da língua japonesa. Quer dizer, inexplicavelmente, tem crianças que não falam nenhuma coisa nem outra, né? Então, realmente é uma situação muito difícil. Existem alguns dados específicos sobre como está esse retorno, quais as dificuldades que essas pessoas estão passando? O governo de São Paulo, o governo federal está se preparando, né, para receber essas pessoas de volta, né, e tentar adaptá-los, né, assimilá-los novamente à sociedade brasileira, né. Porque a pessoa passa muito tempo aqui no Japão, e eu sei disso porque eu morei 10 anos aqui como estudante, você começa a perder uma série de hábitos, né?
ou, digamos assim, malícias, né, de quem vive no Brasil, né? O brasileiro normalmente é esperto, né? Ele se vira, ele se adapta a qualquer situação. Agora, quem mora muito tempo no Japão se acostuma demais com o sistema daqui, né? Tudo cheio de regras e tudo direitinho, né? Então, essas diferenças culturais, né, a pessoa tem que se conscientizar de que é diferente no Brasil, né? E, por óbvio, né, quer dizer, enquanto a pessoa estava aqui 5, 10 anos, né, ou até mais, a sociedade brasileira mudou bastante, né? Por mais que a pessoa tenha lido nos jornais, tenha assistido aí programas da Globo, etc., né, quer dizer, quando volta a realidade é diferente, né? Outra coisa que talvez a pessoa que se acostumou muito aqui no Japão tem que se conscientizar é a questão da segurança, né? Você não pode andar no Brasil como você anda aqui, né? Uma coisa que meus amigos chamaram muito minha atenção quando eu era recém-retornado do Japão, né? Que andava com muito dinheiro no bolso, né? Porque costuma aqui a pessoa andar com dinheiro no bolso, não é isso? Pagar tudo à vista, né? Por quê? Porque você sabe que você paga e amanhã a mercadoria está entregue, né? Mas no Brasil não é bem assim, né? Então essas malícias aí da vida cotidiana em que a pessoa tem que estar preparada. Bom, sendo a pessoa brasileira, falando a língua, né? Então o adulto com certeza vai se adaptar com facilidade. Agora as crianças nem sempre, né? Então a nossa preocupação justamente é tomar, assim, dar uma maior atenção para as crianças, né? Que tem problemas de adaptação, né? A professora Kyoko e o marido dela, que é um psiquiatra, né, realmente tem assistido muitos casos, assim, alarmantes, né, de crianças que estão voltando para lá. Aqui na comunidade a gente usa muito o termo apátrida, né? Porque nós estamos há muito tempo aqui, não somos nem japoneses e no Brasil também somos chamados de japoneses. As pessoas estão ficando sem uma comunidade, sem um país? Olha, apátrida no sentido autêntico da palavra é uma pessoa que não tem nacionalidade, né? Eu sou brasileiro, mas eu nasci no Japão. Meus pais emigraram para o Brasil quando eu tinha 5 anos, né? Então eu nasci japonês, mas eu me naturalizei brasileiro. Então eu abracei a nacionalidade brasileira conscientemente, quando eu tinha 20 anos, né? Agora, as pessoas que moram muito tempo fora, e não falo só do Japão, não. Então, tem 3 milhões de brasileiros no exterior, né? Estados Unidos, Europa, né? Paraguai. Então, essas pessoas, então, realmente começam a se aculturar, né? Começam a perder a identidade, né? Agora, qual é a obrigação nossa como pais, né? Educar os nossos filhos, não para ser japonês, mas conservar a identidade brasileira, né? Porque se deixar, a pessoa acaba se adaptando ao local da criação, como é o meu caso, né? Quando eu me naturalizei brasileiro, eu não tinha menor apego à nacionalidade japonesa. Tá, eu falava japonês, eu lia japonês, né? Eu nasci no Japão, lembrava do Japão, mas eu resolvi ser brasileiro, porque eu achei que o lugar que me criou, o lugar que me educou, era a minha pátria, né? Agora, meus pais não queriam, né? Meus pais queriam que eu continuasse japonês. Mas eu adotei a nacionalidade brasileira, né? Adquiri a nacionalidade brasileira conscientemente. Então, acho que muitos brasileiros que estão aqui devem fazer isso também, né? Muito bem, o Japão é um país conveniente para se viver, né? Tem uma série de facilidades materiais, você ganha dinheiro com alguma facilidade aqui, né? Mas acho que seria bom você continuar com sua identidade brasileira, porque é um plus, né? É um elemento adicional que vai sobressair essa pessoa aqui na sociedade japonesa. Você não pode querer ser um dos 100 milhões de japoneses, entende? Você tem que ter alguma coisa para diferenciar você do resto, né? Então, conhecimento da língua, conhecimento do Brasil, né? Conhecimento da língua portuguesa e da cultura brasileira, eu acho que vai diferenciar a pessoa entre os outros, né? Agora, se você se vai misturar entre os japoneses, aí sim, pode ser isso também, né? Mas aí você tem que ser igual ou melhor do que eles. Senão você vai ser discriminado. Que acontece com muita frequência aqui no Japão, né?